Olá, nosso assunto hoje é a Assembleia. Nos vídeos anteriores, o nosso objetivo foi incentivar as pessoas a participarem dos condomínios, incentivar as pessoas a participarem de uma maneira ou de outra, se não da gestão, mas pelo menos da fiscalização, a cuidar do seu patrimônio, a não abandonar o seu patrimônio. Mostramos um pouco de transparência, como é que a gente faz a transparência na parte não só financeira, mas também como o atendimento. Hoje nosso objetivo aqui, o nosso tema é Assembleia. Vamos regredir um pouco em relação ao que a gente falou anteriormente para focar no início do condomínio. Tudo começa a partir de uma assembleia. O artigo 1332 do Código Civil, ele já fala da instituição de um condomínio. Um condomínio é instituído, a partir do momento do seu registro em cartório, do registro da sua convenção e do registro da sua implantação. Meu objetivo aqui não é ficar citando códigos, ficar citando números de leis, alguma coisa assim, mas a gente informa para que quem tiver curiosidade, quem quiser saber um pouco mais, poder ler, né? É sempre muito importante a leitura, é sempre muito importante o aprendizado em relação a tudo que foca, tudo que se diz respeito ao condomínio. Aí, como eu disse anteriormente, o artigo 1332 institui o condomínio, e ele menciona como deve ser a convenção, como deve ser a implantação, o que deve constar na convenção de um condomínio. O artigo 1333 do Código Civil volta a falar da convenção, Ele cita exatamente como ela deve ser subscrita. Por isso que eu digo que ao início, ou seja, um condomínio foi entregue, não é nem um condomínio ainda, Um prédio foi entregue, um edifício, uma construção foi entregue nessa assembleia de implantação. Nessa assembleia de implantação deverá ser votado a convenção, a não ser que a construtora não coloque isso em votação e deixe isso para que o condomínio decida um pouco depois. Só que enquanto essa convenção não for votada, isso não é registrado no cartório, o condomínio ainda não existe de fato. Já no artigo 1334, ele volta a mencionar o artigo 1332 e fala de como que a convenção deve conter em relação ao condomínio, em especial a sua forma de administração, as competências das assembleias, o regimento interno, as sanções em relação aos condôminos, e que a convenção poderá ser feita por escritura pública ou por instrumento particular. Existem dois tipos de assembleia: Assembleia Geral Ordinária e Assembleia Geral Extraordinária. Muita gente coloca Assembleia de Implantação ou Assembleia de Instalação, mas a Assembleia de Instalação ou Implantação ela nada mais é do que uma Assembleia Geral Ordinária. Nessa Assembleia Geral Ordinária, o síndico deve fazer a prestação de contas para a deliberação da Assembleia, para a aprovação dessa conta do exercício anterior, e da mesma maneira deve fazer o orçamento, a previsão orçamentária para o período seguinte. Então, são duas obrigações numa Assembleia Geral Ordinária: é a prestação de contas e a previsão orçamentária do próximo período. A gente presta conta do período passado e faz a previsão orçamentária do período futuro. E já na Assembleia Geral Extraordinária, como o próprio nome diz, é extraordinária. Então o síndico convoca essa assembleia toda vez que necessitar de algo que saia fora do seu alcance. Às vezes ele pode, numa situação emergencial, vou fazer um parênteses aqui, numa situação emergencial aconteceu alguma coisa, estourou uma caixa d'água, apesar do valor ser substancial para ele fazer aquele reparo, ele faz o reparo e depois presta contas na Assembleia Geral Ordinária, na prestação de contas. Já aquilo que ele vai fazer que possa esperar, ou como por exemplo uma obra ou uma melhoria dentro do condomínio, que precisa de uma arrecadação extra, que precisa de uma criação de fundo, que necessite inclusive que o condomínio aprove aquela situação, aquela melhoria que vai ser feito, tudo de acordo com o seu quórum específico. Então o síndico convoca uma Assembleia Geral Extraordinária. Essa Assembleia tem a finalidade de deliberar sobre coisas extraordinárias, sobre coisas que não fazem parte do dia a dia do condomínio e nem estão na previsão orçamentária, não foi previsto, na previsão orçamentária.
Pode ser chamada uma Assembleia Extraordinária também para destituição de um síndico, de acordo com o artigo 1349. O artigo 1349 ele diz como deve ser a destituição de um síndico. Ele pode ser chamado uma Assembleia Extraordinária, tá? Pode ser chamada uma Assembleia Extraordinária também para eleição de um síndico. De repente um síndico renunciou ou foi destituído, então pode haver uma eleição de síndico numa Assembleia Extraordinária. Não necessariamente a eleição do síndico vai acontecer na Assembleia Ordinária. É normal, na Assembleia Geral Ordinária, é normal que aconteça. Por quê? Normalmente o mandato acaba em uma Assembleia Geral Ordinária e aí nessa Assembleia Geral é eleito o próximo mandato, ou reeleito o mesmo síndico, ou eleito um síndico novo. Mas pode acontecer de haver uma eleição de síndico ou uma destituição de síndico numa Assembleia Extraordinária, de acordo com a situação de cada condomínio. Portanto, lembre-se sempre dos dois modelos de Assembleia, a ordinária e a extraordinária. Eu volto sempre a falar, participe das coisas do seu condomínio, participe das assembleias. Nas assembleias se delibera, se discute tudo aquilo que um condomínio precisa. Lógico que tem que estar na pauta, tá? Assuntos gerais, é comum se colocar numa pauta de assembleia assuntos gerais de interesse do condomínio. Aqueles assuntos gerais de interesse do condomínio são discutidos, são falados, porém não tem votação, não tem deliberação, não serve para se referendar alguma coisa. Tudo aquilo que o condomínio necessita de fazer, tudo aquilo que o síndico pretende fazer, o que o conselho indicou para o síndico fazer, ou que algum morador indicou para o síndico fazer, deve ser aprovado em assembleia. É muito ruim, por exemplo, quando temos um condomínio, por exemplo, de 100 unidades e apenas 10 aparecem na assembleia para definir o futuro, para definir as coisas de um condomínio, para definir a situação de outros 90, E os outros 90 muitas vezes não vão lá na Assembleia para fazer valer a sua vontade, o que você deseja. Por mais que participar da Assembleia seja uma situação voluntária, Você não é obrigado, você é convocado, mas não é obrigado. Mas quando você não vai, você aceita o que se foi deliberado. Então, no nosso exemplo aqui, 100 unidades, só 10 comparecem. As 10 unidades, o resto vai aceitar a vontade do que aquelas 10 unidades referendaram dentro do condomínio. Isso é muito ruim, inclusive para a gestão. É importante que você participe da assembleia. Se o síndico do seu condomínio fizer alguma coisa que não foi aprovado na assembleia, ele vai ter que apresentar isso na prestação de contas. Na prestação de contas, ele vai ter isso aprovado ou não. Importante dizer que uma deliberação, mesmo extraordinária, ela não necessariamente deve ser feita ou precisa ser feita em uma assembleia extraordinária. A assembleia, se estiver próximo de uma assembleia ordinária ou se a próxima assembleia for ordinária, o síndico pode colocar em pauta uma situação para ser deliberada, para ser votada, aprovada ou reprovada, de acordo com a vontade do condomínio. O importante aqui no nosso assunto é que fique bem claro que tudo que é colocado, tudo que é feito dentro de um condomínio é deliberado em assembleia, O síndico, quando é eleito, ele tem o tradicional do dia a dia, que é a manutenção do condomínio, as obrigações dele pelo artigo 1348 do Código Civil. Ele tem que cuidar do condomínio. Agora, melhorias, coisas extraordinárias, obras, vamos lavar e pintar a fachada do condomínio, vamos melhorar algumas outras coisas que existem, que não fazem parte da manutenção. Tudo isso deve ser avaliado e, normalmente, é necessário uma assembleia. Eu preciso de uma assembleia, até porque tudo isso tem um custo. Para eu fazer essa melhoria, existe um custo. Esse custo, muito provavelmente, sai fora da previsão orçamentária.
Então eu preciso de uma assembleia. Então nosso objetivo aqui hoje foi comentar sobre a assembleia, que tudo comece em assembleia, né, dos artigos do Código Civil para você poder consultar, para você poder ler, e como funcionam as deliberações, como que o síndico deve administrar um condomínio em relação às necessidades de convocação e de pauta. Nada pode ser deliberado em assembleia se não tiver pauta. A Assembleia Geral Ordinária, Assembleia Geral Extraordinária. Esses são os dois modelos. Isso está descrito na sua convenção. É importante que você leia. Até a próxima.